Amém? Gente, o Senhor tem colocado algo no meu coração, tem gerado uma inquietação no meu espírito. E por que o Senhor tem gerado isso em mim? Eu quero compartilhar com você isso aqui, nessa noite. Quero que você preste bem atenção aqui em tudo que Deus tem para falar no seu coração hoje. Eu sei que Ele já falou, eu sei que você já foi ministrado, eu sei que o Senhor já, ministrou os nossos corações. Eu sei que Ele tem falado já, mas eu creio que ainda tem algo mais para ser liberado para nós aqui, amém? Nós temos informações, dados e... que eu já falei, eu já compartilhei isso aqui uma vez, que até mais ou menos em 2030, a população brasileira ela vai ser considerada, talvez um pouquinho mais de 50%, ela vai ser considerada evangélica. Na sua cabeça passou um amém, um glória a Deus. Só que o problema está aí. A minha preocupação em como essas pessoas se comportarão se dizendo cristãs. Sabe por que nós estamos numa geração que infelizmente, e a minha pergunta é essa, como serão essas pessoas? Porque a nossa geração, você sabia que mais ou menos você, eu não estou generalizando, tá? Eu só estou contextualizando, vem talvez em média em 3 cultos por mês aqui na igreja? Você vem em média em 3 cultos por mês aqui na igreja. Pastor, como você sabe disso? O Espírito me revelou. Não, estou brincando. São dados, são estatísticas. Talvez você está falando, não é verdade, né? Mais ou menos isso. Então olha só, 3 vezes. Se você não tem suas disciplinas espirituais em casa, você é alimentado em 3 vezes no mês, num culto de mais ou menos entre 1h30 e 2 horas. No mês de 30 dias. Eu te pergunto, você acha que isso é suficiente? Sim ou não? Então, como nós estamos nos aperfeiçoando para discipular essa geração que em 2030 vai ser metade do nosso país? Meu irmão, se hoje tem pessoas que abrem a boca e falam mais de suas opiniões ou de outras ideologias do que de Bíblia, imagine daqui 8, 10 anos. Por isso que nós estamos aqui, nós incentivamos, nós falamos para você, meu irmão, participa do GC, meu irmão, faz o Start, faz o Carisma Start, faz o Vida Nova, o Carisma está chegando aqui, se matricula, faz isso. Por quê? Porque a gente quer colocar a Bíblia na sua mente, a gente quer colocar a palavra de Deus para ser cravada no seu coração, para você compreender princípios, valores, para que você vive, nos ajuda. Não nos ajude como Lagoinha, mas como igreja de Jesus a discipular essa geração que vai chegar daqui 10 anos sendo a maior parte do nosso país. Vocês estão entendendo a minha preocupação? Amém? Estão comigo aqui? Amém? Então isso é uma preocupação, é uma inquietação que eu tenho. Porque só nós recebemos uma igreja de uma geração passada. Agora nós somos a igreja. E que igreja nós vamos passar, por exemplo, os nossos filhos? Eu sei e falo isso, falo que os nossos filhos, essa geração, as crianças não são a igreja do amanhã, elas são a igreja de hoje, mas assumirão as igrejas amanhã. Então, que igreja eles estarão recebendo? Como nós vamos fazer, essa passagem de igreja para eles? No sentido de discipulado, de entendimento, de qual visão, de qual cosmovisão cristã. Talvez você está aqui e nunca ouviu essa palavra, cosmovisão cristã. Então, nós não podemos se perder ao longo do tempo, para que quando nós de fato fomos aí 50% de uma nação, meu irmão, imagine, 50% de uma nação cristã, mas cristã de verdade. Você imagina, meu irmão, Deus desce aqui no Brasil. Só que, e a minha inquietação está, sabe aonde? É que isso não depende do Senhor, não depende de Deus, isso depende de mim e de você. Depende da igreja do Senhor aqui da terra, ao se posicionar, a entender isso, a buscar, a conhecer, a se esforçar, a estudar, a ler, a meditar, a orar, a discipular, a participar, a ser atuante. Eu falei aqui, de quantas coisas nós temos na semana, quantas pessoas mais ou menos envolvidas em alguma atividade aqui, tirando o GC, contando só os nossos cursos aqui, dá acho que mais de 220 pessoas mais ou menos. Mas dá para ter muito mais. Dá para ter muito mais, dá para ter muito mais líderes de GC, dá para ter muito mais casas, dá para ter muito mais cursos, dá para ter muito mais.
Só que você, meu irmão, eu e você precisa se despertar para isso e nos colocar à disposição. E você não está assim, lógico, você está numa igreja local, você está à disposição de nós aqui, do meu pastoreio, mas é do Senhor, sabe, para pessoas, para gerações que nós estamos aqui, sabe, se doando, se colocando à disposição, para que as pessoas sejam tocadas e se dobrem aí, dobrem os seus joelhos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para de fato haver transformação. Mas como eu disse, isso depende de nós. A igreja é um organismo vivo, você precisa entender, você precisa fazer parte disso, você precisa ser parte de, você não pode estar sendo morto dentro de um organismo vivo, não dá. Uma célula morta dentro do organismo vivo, ela vai te jogar para fora. Então nós precisamos ter esse entendimento. Eu queria ler uma passagem com você que está lá em Mateus, no capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Amém? Se você não achou, está aí no telão. Vamos lá. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venha para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os seus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhes perguntou: amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu peço que as minhas limitações não impeçam a agir do Senhor, ó Pai, sobre essa mensagem, sobre cada coração aqui, e que ela produza frutos de arrependimento para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, aqui você está escutando praticamente um pouco da história de Israel numa parábola. Quando fala que um rei preparou esse banquete, se você olhar os 3 primeiros versículos, esse banquete é o próprio evangelho, é a própria palavra de Deus sendo anunciada. Cada servo ali é como se fossem os profetas do Antigo Testamento anunciando a vinda do Messias, anunciando o evangelho do reino, anunciando ali, se esforçando, sabe, recebendo de Deus uma palavra e comunicando ali. Só que a palavra diz nessa parábola que eles foram lá, que eles falaram do banquete do rei, mas no final do versículo 3 ele diz assim: mas eles não quiseram vir. E ele continua, ele vai do versículo 4 ao versículo 6, ele vai de novo, enviou outros servos. Então mais pessoas são enviadas. O que é isso, meu irmão? A palavra, vamos contextualizar, a palavra, o evangelho, ele é anunciado. Você recebe o evangelho de diversas formas. Desde a antiguidade a gente pode pegar essa palavra e aplicar. Você vê no Antigo Testamento os profetas, depois você vê no Novo Testamento aí os apóstolos, né? Testemunhas oculares de Cristo, os discípulos ali também indo. Hoje em dia você vê pregação por tudo quanto é lugar, pelo YouTube, podcast, tá no alcance da palma da sua mão. Você escutar aí 10, 12, 15 horas de pregação, se você quiser seguida, está na palma da sua mão. Só que por mais que há esse esforço, muitos rejeitam a palavra. Muitos rejeitam o evangelho. E como disse aqui, sabe, procuram fazer outras coisas, não se atentando, procuram ali, foram para os seus negócios, outros foram para o campo, não dando importância ao evangelho.
E alguns ali que não saíram até maltrataram e mataram aqueles servos do rei. Você pode ver, João Batista chegou anunciando, morreu. Jesus depois chegou e morreu. Estevão anunciando, morreu. Os discípulos todos anunciando e morreram, anunciando o evangelho. Sabendo assim, muitas pessoas ouvem isso e não vão. E isso aqui representa a história dos judeus. Porque se você pegar lá em João, no capítulo 1, no versículo 11, o que a palavra diz lá? Que o Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. E aqui é claramente essa história. E depois, já que os seus não receberam, vamos abrir, então vamos chamar todo mundo, vamos chamar geral. E aí é onde o evangelho começa a ser anunciado aos gentios. E é por isso que você está aqui, amém? Porque o evangelho começou a ser anunciado para os gentios, por isso nós estamos aqui. E aí você vê do versículo 8 ao versículo 10 que falam sobre esse banquete, fala aí sobre o evangelho também anunciado aos discípulos. Ele fala, então, de seus servos, o banquete de casamento está pronto para os meus convidados, eles não eram dignos. Aí tem essa aplicação aí de João 1, ele sai e começa aí a anunciar para outras pessoas. Porém, em determinado momento, quando ele abriu isso, digamos assim, para os gentios, né, que ele começa a anunciar o evangelho a todos, depois que muitos rejeitaram. Mesmo assim, um daqueles que aceitaram esse convite, que entraram no banquete, o rei entra e percebe algo, fala assim, peraí, tem um aqui, sabe, que não está com veste nupcial. Olha só, esse tinha aceitado o convite, estava dentro do casamento lá, do banquete, está entendendo? Que ele está falando agora com quem está dentro da igreja, não está falando com quem está lá fora. Estão comigo aqui, amém? Estão entendendo? Estão caminhando? Porque daqui é só a introdução, daqui a pouco eu vou ler onde eu vou pregar, tá? E aí, caminhando, ele chegando, e ele olha para um e fala, você não está com as vestes nupciais. E aí ele pede para os seus servos, amarrem esse cara aí, ó. Amarrem as mãos, os pés, lancem-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que significa? Que aonde o rei chega, quem é o rei dos reis? Você sabe quem é o rei dos reis, não preciso falar. Quando ele chega, tudo aquilo que é falso é desmascarado. Onde há a presença do rei, meu irmão, o pecado não fica. Onde há a presença do rei, você pode enganar você mesmo, mas você não engana o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, se você está no ambiente, se o Senhor está nesse ambiente, eu creio que Ele está nesse ambiente aqui, amém? Você crê que o Senhor se manifesta nessa igreja aqui, por intermédio de tudo que acontece aqui? Então, aonde há o rei dos reis, aonde há uma presença divina, tudo aquilo que contradiz isso não permanece. Meu irmão, é uma cultura, isso é cultura, a cultura do reino. Quando você está num lugar que você não se enquadra naquela cultura, o que acontece com você? Automaticamente você sai. Nós estamos aqui para fazer com que o reino de Deus desça aqui sobre esse local, desça sobre a cidade, uma cultura do reino seja implantada aqui. Todos aqueles que não se enquadrarem nessa cultura, automaticamente eles vão saindo, porque o pecado ele é exposto. O rei dos reis, ele vem para isso. Por isso que quando você vê uma igreja bíblica, pegando a palavra, você vê as pessoas se consertando seus pecados, confessando seus pecados, acertando sua vida aqui, acertando sua vida ali. Pastor, eu preciso alinhar minha vida nesse contexto aqui, me abençoa aqui, me ajuda aqui, pastor, vem aqui, vamos se ajustar aqui, seja um casamento, seja isso, aquilo. Por quê? Porque a presença do rei está aqui, as pessoas estão vendo isso e vão se moldando, porque a partir do momento que você aceita esse convite, você precisa entender que para esse convite você precisa estar com essa veste de acordo com o convite que você recebeu do rei. Então o evangelho ele tem isso. Se você aceitou isso, se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, é necessário você seguir um padrão, é necessário você seguir. Eu já fiz uma ministração só sobre isso aqui, ó. Quando você chama Jesus de Senhor, não é um pronome de tratamento. Você não está sendo educado com Jesus chamando Ele de Senhor. Não, você está chamando Ele de Senhor por quê? Porque nós somos servos. E o servo não tem vontade própria, ele faz a vontade do seu Senhor. Então se você confessa Jesus como Senhor, irmão, você está disposto a fazer a vontade dele, não mais a sua. O seu eu morreu, o seu velho homem morreu, e é uma nova criatura, com uma nova natureza, com um novo e vivo caminho, não é isso? Amém? Então ele chega, e aí no versículo 14, ele fala assim, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E tem um detalhe aqui, sabe qual que é o detalhe? Sempre quando nós falamos desse versículo, ou sempre quando você escuta desse versículo, você foca nos poucos que são escolhidos e esquece os muitos que são chamados, não é verdade? E sabe por quê? Entenda isso aqui, ó. E sabe por que poucos são escolhidos? Sabe por quê?
Porque muitos ainda não entenderam que são chamados. Por causa disso. Porque muitos ainda não entenderam que são chamados. Estão muitas vezes aqui, sentados. Isso não é para mim. Não, isso aqui. Não, eu não tenho capacidade. Não, eu não sou não. Eu já falei, Romanos 12 diz que o Senhor derramou sobre cada um uma porção de graça. Meu irmão, você precisa entender que se você está aqui, você tem um chamado. Amém, fala amém por isso. Fala amém, você tem, o Senhor te escolheu, não é à toa. Você tem um chamado, o Senhor te escolheu por algo. Então você não tem que focar no não, eu não sou um escolhido. Não, irmão, foca no muitos que são chamados. Porque a partir do momento que você entende que você foi chamado, você vai entender que você é um escolhido do Senhor. Você precisa ter esse entendimento para você trocar, virar essa chave aí, para que você, seja impulsionado a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Você precisa entender que você foi chamado. Então quando você lê isso, não foca mais nos poucos que estão escolhidos. Entende que você foi chamado. O Senhor chamou você para algo. Você precisa ter esse entendimento. E se você olhar no versículo 5 lá, como nós lemos, muitos começam a dar desculpas para isso. Não, eu vou lá para o meu campo. Não, eu vou para os meus negócios. Não, meu irmão, infelizmente nós somos bons em desculpas. Nós muitas vezes se utilizamos de desculpa para justificar os nossos fracassos. Não, a gente não pode ser bom em desculpa. A gente não pode ser bom em desculpa. A gente não pode ficar justificando o fracasso com uma desculpa, não. A gente precisa entender que sim, somos chamados, temos algo do Senhor para nós. E o Senhor, Ele não precisa de nós, porque Ele é o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, mas Ele conta conosco. Você é o meio, nós somos o meio pelo qual essa cidade aqui, Sorocaba, vai se dobrar diante do Senhor. Porque nossa missão aqui de alcançar 10% vai ser concretizada aqui, porque nós precisamos e vamos levantar um exército aqui, porque nós vamos começar a entender que todos nós aqui fomos chamados, e vamos entender isso para ser considerados, talvez escolhidos, e cumprir com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? Você pode falar amém por isso? Não preciso que você entenda isso. Eu não quero, como eu disse, estiver aqui 3 vezes no mês. Não, eu quero ver você, atuante, mudando, trazendo pessoas, sendo meio para que outras pessoas alcancem o Evangelho. E olha só. E agora eu quero começar a pregar aqui. Olha só. Um dos primeiros líderes da Bíblia, talvez o primeiro, foi Moisés. Lembra de Moisés? Lembra, né? Eu não vou pedir para você abrir em Êxodo não, para a gente correr, hoje tem ceia e tudo mais. Mas olha só, a Bíblia, Moisés, você sabe que naquela época, quando Moisés nasceu, as crianças foram perseguidas, a mãe dele colocou ele no cestinho lá, talvez você lembra das musiquinhas de criança lá, e ele foi colocado no rio, e depois a sua irmã foi lá, e chegou no mulher de Faraó, e a mãe dele mesmo criou ele, e tudo isso, você lembra? E Moisés foi criado ali para ser um príncipe. Ele foi criado com toda a sabedoria ali do rei. Ele foi criado, moldado para ser um príncipe. Só que olha só, quando Moisés ele é descoberto no sentido de ser um hebreu ali, de estar ali, e ele vê 2 hebreus brigando ali, que eram povo dele, era irmão deles. O povo sofrendo, os hebreus sofrendo ali, sendo perseguidos, e 2 brigando. E Moisés chega e fala assim: vocês estão brigando, vocês são malucos. E aqueles 2 hebreus ali começam a rejeitar Moisés. Então olha só, quando Moisés foi revelado, ele começou a ser rejeitado. Olha só que legal. Quando ele é revelado ali, ele começa a ser rejeitado. E sabe o que isso nos ensina? Irmão, se você tem convicção, presta atenção, se você tem convicção daquilo que Deus tem colocado em seu coração e tem começado a externar isso, se prepara, você vai começar a ser rejeitado. Porque tem muitas pessoas que não estão prontas para começar a viver aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Porque Ele colocou no seu coração é para você viver e não para os outros viverem. Então talvez você vai começar a se posicionar mediante aquilo que o Senhor te colocou, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e as pessoas vão começar a rejeitar você, as pessoas vão começar a não olhar para você do mesmo jeito, porque você está se posicionando agora com aquilo que o Senhor colocou. E olha só, e Moisés, primeiro, quando ele é descoberto, ele começa a ser perseguido. Segundo, Moisés, ele era desacreditado dele mesmo. Coloca aí para mim rapidinho, para ninguém precisar abrir, Êxodo 4, versículo 1, 4:1. Olha só aqui que Moisés começa a falar. O Senhor chama ele e Moisés responde assim: e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem
me ouviram e disserem: o Senhor não apareceu para você? Meu irmão, quando você vai começar a falar para as pessoas aquilo que o Senhor colocou no seu coração, deixa eu falar, você vai começar a ser desacreditado também. As pessoas não vão começar a acreditar em você. Fulano era assim, agora está falando isso? Fulano era assim, agora está dando uma de crente? Fulano, não sei o que lá, agora está querendo colocar moral em todo mundo aí? Irmão, entenda que você vai ser perseguido. Entenda que você vai ser desacreditado. Meu irmão, sabe quem foi desacreditado? João 1,46, também fala a memória. Eu se não anotei, está na minha memória, espero que esteja certo. João 1,46, deixa eu ver. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Irmão, Jesus foi desacreditado. Quando Jesus chega lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa lá daquela cidade? O que Felipe respondeu para ele? Venha e veja. Irmão, entenda isso. Não precisa ficar se justificando, não. Deixa as pessoas chegarem até você e olhar a mudança que Deus está fazendo na sua vida. Deixa as pessoas verem, provarem quem é Deus na sua vida. O poder de Deus, a manifestação de Deus através da sua mudança, através do seu comportamento, através daquilo que Deus está transformando você, através daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não precisa ficar se justificando, não. Aqui, venha e veja. Deixa as pessoas chegarem e ver a mudança na sua casa, no seu lar, no seu casamento aqui, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu posicionamento na sua empresa, no seu trabalho. Você se destacando, você crescendo, o Senhor abençoando você. Por quê? Porque agora você está entendendo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então você está entendendo que você tem um chamado. Você está virando essa chave. E não simplesmente falando que você foi chamado, mas compreendendo que você é um escolhido do Senhor. Assim como Moisés foi. E Moisés também era meio complexado. Êxodo 4:10. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Disse porém Moisés ao Senhor: Senhor, não tinha facilidade de falar, nem no passado, nem agora. Falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. Não sei se ele era gago, se ele tinha problema de dicção. Só sei que ele começou a colocar empecilhos. Perseguido, desacreditado, complexado. Aí você deve estar pensando aqui: nossa, sou eu aí que o pastor está falando. Não, talvez você já arrumou um monte de coisas: não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Nossa, mas eu sou novo, eu me converti agora. Mas nossa, eu não conheço tanto da palavra. Mas eu ainda tenho muitas coisas, tenho meus negócios, eu tenho isso. Quando Moisés começa a dar desculpa para o Senhor, coloca o versículo 11 agora, do mesmo aí de Êxodo 4, versículo seguinte. Eu não sei falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Olha aí. Quem lhe consegue vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Irmão, você vai querer dar desculpa para Deus? Ele pode fazer isso aqui, mudar completamente a sua vida. Meu irmão, não tem desculpas para o Senhor. Moisés tentou arrumar de algum jeito ali, falando: ninguém vai acreditar em mim, eu não sei falar direito, isso, eu não sei aquilo. Meu irmão, não tem desculpas para o Senhor. O Senhor pode mudar completamente. Entenda isso aqui, você não precisa estar preparado. Para muitas coisas na sua vida, você não precisa estar preparado. Você precisa estar disposto. Você precisa estar disponível. Para muitas coisas na sua vida, nossa, eu vou me preparar para poder fazer isso. Eu vou me preparar. Então você precisa de preparo, claro, mas você precisa estar mais disponível do que preparado. Irmão, se você está disponível, o Senhor prepara você. Ele vai te dando oportunidades para você se preparar na sua caminhada. Irmão, igreja é assim, a gente troca o pneu com o carro andando. É tanta coisa para fazer e tem que fazer e vai, mas não pode parar, tem que fazer, entendeu? Tem que acontecer, tem que ter o curso, tem que ter escola de noivos, tem que ter o start, coloca online, joga presencial, faz isso. É a transmissão, está fazendo o teste, mas compra isso, mexe na luz, coloca aqui, faz, e tem que ir acontecendo, entendeu? Não pode parar não. A gente precisa estar disponível a fazer tudo isso. Você entende que você precisa estar mais disponível do que preparado? Então não começa a dar desculpa para o Senhor. Fala: não, cheguei agora. Não sei o quê. Nossa, o Rafa me chamou para fazer um test drive ali na recepção. Não sei o que lá. O Rafa pega todo mundo, gente.
Chegou aqui, você está na recepção, entendeu? Você nem... O Rafa e a Jennifer ali, é o mistério do laço, né? Chegou, pum, foi laçado ali, né? Chegou ali, não dá um mole não, é isso aí. Mas é assim que funciona a nossa igreja, é dinâmica, as coisas vão acontecendo, entendeu? E a gente precisa entender tudo isso. Então Moisés, talvez você está aqui igual Moisés, com um monte de medo, com um monte de receio, com um monte colocando um monte de empecilho, dando um monte de desculpa para o Senhor, ah Senhor, mais isso, ah mais aquilo, ah mais aquilo. Mas olha só, o que o Senhor disse quando Ele chamou Moisés, Êxodo 3:5, coloca aí para mim, Êxodo 3:5. Entende isso aqui agora. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés. Meu irmão, Moisés foi criado num palácio, ele sabe o que significa tirar a sandália do pé, tá? Ele sabe o que o Senhor está falando para ele ali. Ele falou assim, lá você foi chamado para ser príncipe, mas aqui, peraí, tira a sandália do seu pé para você entrar aqui na minha presença. Pois lugar em que você está é terra santa, continua. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha só, quando o Senhor fala assim, ó, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Sabe o que Deus está falando aqui para você? Ei, eu conheço quem você é. Eu conheço a tua história. Eu conheço o seu pai. Eu sei quem você é. Eu não estou te chamando à toa. Eu não estou te escolhendo à toa, eu não estou te colocando um chamado à toa. Eu sei quem você é, eu sei o cuidado que eu tive com você, eu sei o preparo, eu sei o que você passou, eu sei as tuas lutas, eu sei as suas noites de choro, eu sei tudo que você tem enfrentado, eu sei quem você é, eu sei quem você é, meu irmão. O Senhor está falando isso para você aqui nessa noite, eu sei quem você é. Você não precisa ficar dando desculpas, você não precisa ficar colocando, sabe, um monte de desafio, um monte de impedimentos para fazer aquilo que o Senhor te chamou. Talvez colocando na sua mente que você não é escolhido. Não, eu estou aqui só para receber. Não, meu irmão, o Senhor te chamou, você precisa entender. Eu já falei aqui, existem poucos escolhidos porque muitos ainda não entendem que foram chamados. Você precisa entender que você foi chamado. Coloca para mim em Salmo 37, 23, Salmo de número 27, desculpa, Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Próximo. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Irmão, segura a mão da pessoa que está do seu lado aí. Levanta essa mão aí para cima. Sabe o que é isso? É o Senhor levantando você. É o Senhor te fortalecendo. É o Senhor usando pessoas que estão ao seu redor para te fortalecer, para fazer você caminhar, para fazer você não desistir. Se você tropeçar, meu irmão, o Senhor está aí para te levantar. Você não vai cair. Se Ele te chamou, Ele tem cuidado de você, Ele vai cuidar de você, Ele vai levantar você, Ele não vai deixar você tropeçar, sabe? Ele vai te pegar pela mão, Ele vai te levantar, Ele vai te sustentar, porque foi Ele que te chamou, meu irmão. Se o Senhor te dá a visão, Ele te dá a provisão para essa caminhada. Irmão, levanta sua mão aí agora, dá uma salva de palmas a Jesus. O Senhor tem chamado você, você precisa entender isso, para que a gente como igreja continue avançando, para que a gente como igreja continue conquistando territórios no sentido de pessoas, de abrangência, de trazer mais pessoas. Irmão, se cada igreja, se cada pessoa entendesse tudo isso que nós estamos falando aqui, sabe, a influência da igreja seria completamente diferente na sociedade. Sabe, se você pegar Atos lá no capítulo 2 e ver ali o início da igreja, ali fala algumas coisas interessantes. Eu não vou abrir para a gente continuar avançando aqui, mas se você pegar alguns versículos, você vai ver como a igreja era relevante. Sabe, primeiro a palavra fala que eles ficavam todos os dias no templo ensinando a palavra. Todos os dias, meu irmão, todos. Sabe que você até todo dia na igreja? Eu sei o que é isso, né? Mas sabe que até todo dia na igreja? Eu estou aqui desde sexta-feira, parece que eu não fui para casa ainda. Você quer me achar? Não vai lá em casa. Eu nunca estou lá. Eu estou aqui, ó, sexta à noite, né? Aí domingo, sábado, ontem de manhã, café de novos membros, à tarde gerações, à noite gerações, hoje de manhã escola de noivos, primeiro culto, segundo culto. Vamos.
Amanhã, reunião, terça, reunião, quarta, culto, visita, G6. Quando você vê domingo, eu estou aqui de novo. Já falei, meu Deus, eu não fui para casa não, gente. Eu tenho que trazer umas roupas para cá, minha sala. Mas por quê? Ficavam todos os dias. Eu não estou falando que isso vai te deixar mais espiritual ou menos espiritual. Não, eu estou falando que isso é você viver talvez o reino, abençoar, se colocar, aprender, ir, visitar, fazer, orar. É o ser igreja e ser relevante lá fora. E se você continuar lá em Atos 2, você vai ver que a igreja, que aqueles que estavam ali sendo acrescentados, como a palavra usa, né? E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos, eles eram bem vistos na sociedade. Eles eram bem vistos na sociedade. Sabe o que isso quer dizer? Que eles não eram aquele crente chato, que não pode dar oportunidade, não, você tem que ir para a igreja. Não, não é assim. É igual meu avô. Meu avô já faleceu, 95 anos meu faleceu. Ele conhecia uma pessoa, você é batizado? Ele nem perguntava o nome. Ele pegava, avô, esse daqui é meu amigo e tal. Você é batizado? Tem que batizar, senão você vai para o inferno, hein? Tadinho, ele não sabia ler, mas quando ele pegava a Bíblia, ele começava a recitar diversos versículos de cor, de tanto que ele tentou, se esforçou a ler e decorou. Irmão, vivenciar o reino, sabe, você se esforçar para compreender. Você não pode deixar os seus medos, os seus complexos, talvez de inferioridade, igual Moisés aqui, olha o líder. Moisés foi o libertador do povo, e olha só quantas desculpas ele deu, olha só quantos complexos eles tinham, desacreditado ali, com trauma, achando que não era capaz. Mas o Senhor fala, Moisés, eu te chamei, cara, você não sabe falar, mas quem que deu boca para o homem? Fui eu, se você quiser eu faço você falar. E você precisa entender que Moisés não sabendo falar, quem o Senhor colocou do lado dele? Arão, não foi? Arão, porque Arão falava bem, falava melhor, né? Irmão, sabe o que isso quer dizer? Que talvez tenha uma pessoa aí do seu lado que completa o seu chamado. Tem uma pessoa que está do seu lado aí que pode completar você no ministério. Aí você não consegue fluir, talvez porque você está sozinho. O que a palavra diz? É melhor serem dois do que um. E essa passagem não é usada para casamento. A gente usa isso para casamento, mas não. Está falando de companheirismo, está falando de amizade, está falando de vínculo, está falando de relacionamento. É melhor serem dois do que um. Por quê? Porque se um cai, o outro faz o quê? Levanta. Então muitas vezes você está perdido, porque você está sozinho, você não está no ministério, você não está nada, você quer caminhar sozinho, meu irmão. Sozinho você pode chegar mais rápido, mas em conjunto você pode ir muito mais longe. Muito mais longe. E igreja é isso. Eu não estou aqui para fazer isso, meu irmão. Se eu estivesse aqui, se eu fosse uma pessoa centralizadora, querer tudo para mim, essa igreja não estava desse jeito não. Por quê? Porque eu entendo que tem pessoas do meu lado que são melhores do que eu. E eu falo, então faz isso, então faz isso, então faz aquilo, então vai lá, faz isso, então rompe nisso. Porque se eu fosse querer tudo para mim sozinho, a gente estava enrolado aqui. Não, mas as pessoas completam o nosso chamado. Sabe como que a igreja flui? Sabe como a igreja flui? A palavra diz lá, volto em Romanos, que a cada um foi dado uma porção de graça, certo? Uma coisa que nós precisamos entender é o quê? Que o meu chamado, essa minha porção de graça, ela completa você em alguma coisa. E eu preciso ter humildade suficiente para entender que a sua porção de graça me completa em alguma coisa. Quando nós entendemos isso, quando nós tivermos essa humildade, reconhecer que a porção de graça do outro me completa, meu irmão, a igreja fica mais saudável, porque você começa a entender que você precisa um do outro, que você precisa, que você não é completo por só, não, nós precisamos da porção de graça do outro. Imagina se eu estivesse aqui pregando, cantando, fazendo apelo, aceitando Jesus, limpando a igreja, fazendo isso, e lá na recepção, meu irmão, não tem ninguém aqui, né? Porque só no louvor todo mundo já ia embora. Mas nós nos completamos, os nossos chamados se completam. Isso é uma igreja que é saudável. Isso é uma igreja que caminha em entendimento. Eu preciso ter esse entendimento que talvez a sua porção, Diego, me completa. E a minha completa você. E assim nós somos um corpo. E assim nós conseguimos caminhar com humildade e reconhecimento numa cultura da graça, entendendo que a mesma graça que me alcançou um dia, e eu fui ali caminhando a passos curtos, também está alcançando meu irmão que acabou de chegar agora. E eu preciso ter paciência com ele. Por quê? Porque tiveram paciência comigo. Então eu preciso dar a mão para ele e falar assim, vem aqui meu irmão, a gente está caminhando junto, a gente está indo no mesmo lugar, vamos juntos. Aqui é uma família, é um corpo, nós precisamos ter esse entendimento. Então você, meu irmão, você precisa entender que você não está aqui, você não é um número não.
Você é um membro de um corpo que é um organismo vivo. Você foi chamado. Você precisa entender que foi chamado para você falar: eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou um escolhido do Senhor. O Senhor me escolheu para um propósito. Se você não sabe esse propósito, meu irmão, comece a orar para o Senhor incansavelmente. Uma coisa que eu tenho para mim, que não é para todo mundo, eu tenho para mim. E eu me cobro muito isso. Eu posso estar errado também. E a minha esposa sabe disso, briga comigo por isso. Mas você acha que você é um robô, né? Eu talvez acho que eu sou incansável, eu tenho que fazer, me cobro. Não, eu estou ali, tenho que fazer, eu tenho que estar ali, eu tenho que fazer, eu tenho que ir para lá, eu tenho que isso, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver isso. Por quê? Porque eu só tenho esse dia para viver. O pastor Márcio fala assim: eu quero viver até 100 anos, mas eu só tenho hoje para ver. Meu irmão, eu só tenho hoje, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, então eu preciso fazer hoje aquilo que eu tenho que fazer. Meu irmão, é hoje. Se eu tiver a oportunidade de falar de Jesus hoje, é hoje. Se eu tiver a oportunidade de orar por alguém hoje, é hoje. Se eu tiver aqui no hospital, visitar alguém, é hoje. É fazer um casamento aqui, não, é agora, vamos fazer agora. Por quê? Porque eu só tenho hoje. Então eu não posso ficar falando assim: não, eu vou me preparar porque um dia eu vou. Não, meu irmão, e se esse dia não chegar? E se esse dia não chegar? Aí você ficou esperando. Meu irmão, você tem um chamado e você foi escolhido para hoje. Para hoje. E ainda talvez na sua cabeça, sabe por quê? A diferença dos muitos chamados para poucos escolhidos? Porque o inimigo é especialista em quebrar sonhos. O inimigo é especialista em anular sonhos. Ele começa a te oferecer coisas, ele começa a te mostrar coisas, ele começa a te mostrar os prazeres da vida, ele te começa a colocar aí a cobiça dos olhos. Ele começa a mostrar para você bens, ele começa a mostrar para você relacionamentos que não vão te levar a nada, mas que vai te dar um prazer imediato. Ele começa a colocar tudo isso em você. E você sabe que tem um chamado e você está ali, mas ele está todo dia colocando coisas na sua cabeça, colocando coisas. E por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque o diabo tem matado isso daqui. O diabo tem matado isso com pecados, com prazeres, com ofertas, com propostas, com diversas coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Por isso que eu falo, meu irmão, eu não quero que você venha aqui em 3 cultos por mês. Eu quero que a sua cabeça, que a sua mente fique focada, com pessoas que estão focadas, que te ajudem a caminhar, que, como eu disse ali, se um cair, o outro está ali para te levantar. Se é necessário carregar, te carrega por um tempo, depois ele vai cansar, você vai estar bem, você carrega ele, e a gente vai junto como igreja. E aí o inimigo fica colocando em você: mas eu não sou capaz, pastor. Mas eu isso. E aí começa a voltar as desculpas. Coloca aí para mim, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, 25. 1 Coríntios, capítulo 1, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Continua. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Continua. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Continua. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. 29, o último. A fim de que ninguém se vanglorie. Meu irmão, o Senhor escolheu a gente, você tem que entender isso. Mas eu não posso, eu sou insignificante. Está aí, o Senhor escolheu os loucos para confundir os sábios, meu irmão. O Senhor escolheu aqueles que se acham pequenos para confundir aqueles que são grandes. Meu irmão, o Senhor escolheu você, porque como Ele fala para Moisés, Ele tem falado para você: eu conheço teu pai, eu conheço o Deus de Abraão, eu conheço você, eu sei a sua história, eu sei porque eu estou te chamando. Você está vendo o seu passado, o Senhor está vendo o seu futuro, meu irmão. Ele sabe quem você vai se tornar, só que você precisa entender que você foi chamado, você precisa entender que você é um escolhido dele, para que você se posicione e comece a assumir isso que você já tem. Mas por inúmeras vezes o diabo fica martelando a sua mente, tirando a sua autoridade, meu irmão. Foi orado aqui pela minha esposa, pela pastora Bruna.
Sabe, sobre a autoridade, você precisa o quê? Amadurecer essa autoridade, você precisa consolidar essa autoridade. E como que você consolida essa autoridade, meu irmão? Entendendo o caminho que o Senhor tirou para você e usufruindo desse caminho, e se esforçando para esse caminho, se colocando à disposição, e leitura e oração. Você precisa disso, que aí você vai entender. E o diabo não vai conseguir parar você, meu irmão. O diabo não vai conseguir parar você. Sabe por quê? Quanto mais você vai consolidando a tua autoridade, mais ele vai dando um passo para trás. Ele não quer ficar perto de você, porque ele sabe que a sua autoridade é muito maior do que ele. Aquele que está em você é muito maior do que ele. Então quando você vai consolidando a sua autoridade, meu irmão, ele vai ficando com medo de chegar perto de você. Então você precisa entender isso. Você precisa que sim, meu irmão. Você pode se considerar como Moisés, fraco. Você pode se considerar desacreditado. Você pode se considerar aí muitas vezes com traumas, machucado, sem conhecimento, meu irmão. O Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você. E por que eu? Porque você está olhando o seu agora, já falei. E o Senhor está olhando o teu futuro. Moisés estava olhando as incapacidades dele, mas o Senhor já estava vendo ele lá na frente, tirando o povo O Senhor estava vendo lá na frente. Não é isso que você tem que entender. Eu sempre falo isso. O maior inimigo da nossa visão é a nossa vista. Você é limitado por aquilo que você vê, o Senhor não. O Senhor está vendo lá na frente. O Senhor está vendo Lagoinha Sorocaba já daqui 5 anos. A gente está vendo agora, se preocupando com agora. Eu estou aqui, meu Deus, o que eu vou fazer no final de ano? Onde eu vou colocar desse povo no culto da virada? O Senhor está rindo de mim, fala, você não vai, você vai ver daqui 5 anos o que você vai ter que fazer. Ele está lá, achando minha preocupação desse tamanho aqui, fala, você vai ver daqui 5 anos o que você vai ter que fazer aí. Então, meu irmão, a gente precisa entender. Não fica focado nos poucos que são escolhidos, não. Entenda que você foi chamado, e quando você entender isso, meu irmão, você vai entender que você é um escolhido do Senhor. Você vai entender que tem algo para você. Eu mudei para Sorocaba pelo meu trabalho. Que trabalho, meu irmão? O Senhor te trouxe para cá porque Ele tem um chamado para você nessa cidade. O trabalho foi desculpa para você estar aqui. Bom, eu já compartilhei isso aqui. Quando eu recebi a ligação do pastor Flavinho, você conhece o Flavinho da Matriz? Ele falou assim, Denis, cara, como está seu coração? Eu brinquei, né? Eu falei, tá batendo, graças a Deus. Ele falou, não, em relação à cidade. Aí eu falei, cara, eu tô aqui, o Senhor me falar, isso mesmo, porque aqui que tá pegando. Tem assim, a cidade, Sorocaba, tal. Beleza, vocês já, a maioria conhece essa história aqui. Aí eu falei para minha mãe, coloque em oração. Minha mãe é, sabe a irmã do círculo de oração? Daquele culto de terça-feira, 2 horas. Minha mãe está lá, dirigindo esse culto, lá na Assembleia de Deus. Eu sei que tem uns 200 assembleanos aqui. Você veio até de paletó hoje, né? Para relembrar os velhos tempos. Eu falo, minha mãe veio saindo para ir para a igreja. Você vai assim para a igreja? Vou, mano. E aí minha mãe colocando em oração, ela lembrou de algo. Ela falou, filho, uma vez veio um missionário aqui em casa, muitos anos atrás, você era criança. Você estava no quarto, ele estava orando com a gente em casa, na sala. E ele falou que o Senhor estava colocando um cajado na sua mão. E ele escreveu o nome de uma cidade. E o nome da cidade é Sorocaba. E minha mãe relembrou isso. E eu nem lembrava, eu era criança, eu nem sabia direito. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque se o Senhor nos trouxe para cá, não é para vir só fazer culto de domingo. Você entende isso? Que não é para ter uma igreja cheia de domingo. Não é isso. Isso tem que ser consequência da nossa relevância nessa cidade, meu irmão. Sabe, a gente não foi... Quem brilha aqui dentro, meu irmão, é Jesus. A gente tem que brilhar lá fora. A gente tem que entender isso. Que nós somos a extensão do reino. Aqui a gente vem para se encher, meu, para celebrar, para gritar, para chorar, para dar glória a Deus, para se encher, sabe? Para ser reabastecido, para ser animado, para tomar injeção de ânimo. Meu, para você sair daqui com, sei lá, desculpa o termo, mas com sangue nos olhos, entendeu? Faca na caveira e nada na carteira, né? Não é assim que eu falo. E
lá fora e romper, meu irmão. Ir lá fora você perder os seus medos, criar ousadia, criar coragem, e orar mesmo, e se posicionar mesmo, sabe? Não ter vergonha mesmo. Ah, mas eu sou fraco. Se o Senhor te escolheu para confundir os fortes, é isso mesmo que você tem que entender. Porque o Senhor te escolheu, você foi chamado. O inimigo tentou barrar sua mente por diversas vezes que você não é escolhido. Você só fala, não, irmão, você sim foi um chamado. E agora você entende o seu propósito e se torna um escolhido do Senhor para atuar aonde o Senhor te plantou, meu irmão. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Ele quer que você se posicione e bata no Senhor. Eu sou, fala assim, ó, eu sou um escolhido do Senhor. E tomo posse dessa palavra para mudar a realidade dessa cidade que o Senhor me colocou. E dá uma salva de palmas bem forte agora.